Olá a todos e todas, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa aula de arte. Hoje a gente vai iniciar um assunto novo, que não é tão novo assim pra gente, que é sobre as cores, mas as cores na arte. Como vocês já devem saber, a cor ela é uma percepção visual que é causada, produzida, né, pela luz e é refletida na retina do nosso olho. E aí, dependendo da frequência, essas cores, a frequência da onda de luz, né, essas cores elas vão variar. O branco é a combinação de todas as cores e o preto é a ausência de todas elas. E aí vocês já sabem, né, como o mundo à nossa volta é cheio de cores, existem milhares de cores aí, de variações desses tons. Todos eles são causados por reflexos de luz que nós vemos. Bom, esse conceito talvez vocês já conheçam, né? Estão familiarizados, senão vocês vão saber melhor aí nas aulas de ciências e física posteriormente. Mas bom, para falar sobre as cores na arte, vamos começar com este garotinho, que talvez vocês conheçam, que é o Menino Maluquinho, um personagem do Ziraldo. É um quadrinho da década de 80, em que virou uma série, que tá aí no canto superior para vocês. E também virou um filme na década de 90, inspirados nesse quadrinho, né? Além do Menino Maluquinho, a gente também tem aí na tela outro desenho super famoso, né? Outro quadrinho super famoso do Ziraldo, que é esse escritor mineiro, que também é cartunista e desenhista, enfim, possui várias habilidades aí no campo das artes visuais. Esse quadrinho, A Turma do Pererê, que é de 1959 e que também virou uma série posteriormente na TV Cultura nos anos 2000, ali, iniciando em 2002. Bom, mas por que falar de Ziraldo quando a gente está falando de cores, né? Não só pelos quadrinhos, né, que são produções visuais muito coloridas, mas porque o Ziraldo tem um livro chamado Flicts, que vocês estão vendo aí no canto direito, que o livro didático de vocês traz um pequeno trecho, e aí a Flicts seria uma cor, né, que é uma cor solitária, que não era aceita, que se sentia inútil, e ela busca companhia de outras cores e em vários lugares pelo mundo afora, e ela não encontra, e ela resolve sumir e ir pro espaço, e aí a cor Flicts vira a cor da lua, né? O livro retrata que ao ver de perto a lua tem cor Flicts. Tá difícil pronunciar esse nome, Flicts. Mas bom, então a gente tem diversas cores, né, que variam desde as cores do arco-íris até outras cores distintas, sejam mais claras ou mais escuras. E aí, essas diversas cores provocam também diversas sensações nas pessoas, né? Por exemplo, vocês podem ver aí, nesse quadro, que parece uma colmeia, né, que cada cor está associada a um tipo de sensação ou emoção, sentimento distinto, né? Como, por exemplo, o preto, né, pode representar o luto, a morte, a dor, a tristeza, a melancolia, o mistério, o poder, o estilo, enfim. Assim como o azul pode representar a bondade, a serenidade, a paciência. Mas, como eu falei, essas sensações são distintas, apesar de muitas vezes serem comuns a algumas pessoas, né? Como, por exemplo, o preto representa aqui a melancolia, por causa do luto, principalmente, mas o azul também pode representar
esse sentimento, né? No filme Divertidamente, a gente tem a personagem Tristeza, que ela é toda azul, e a Alegria, ela é toda amarela. Vocês devem ter assistido, se não assistiram. É muito legal o filme, recomendo. Mas também a gente tem expressões linguísticas que representam isso. Por exemplo, na língua inglesa, a cor azul, né, o blue, também significa um sentimento de melancolia, né? Se alguém fala pra você, I am feeling blue, significa que ela está melancólica, deprimida, triste, enfim. Aqui nessa imagem que vocês estão vendo, por exemplo, da exposição Lágrimas de São Pedro, poderia representar justamente essa melancolia, né? Essa tristeza. Porém, a gente sabe que São Pedro é um santo católico, que geralmente representa as chuvas, enfim. Então, essas lágrimas estariam representando a, a chuva, né? E o azul seriam as águas, né? Também é uma possibilidade de leitura dessa obra, né? Então, a gente tem várias interpretações possíveis para as cores, né? E aí, como vocês podem ver, os artistas utilizam desses conhecimentos sobre cores, né, para fazerem produções, não só os artistas, né, mas também os produtores de marketing, publicitários, né, utilizam desses conhecimentos para produção para criações, né. E aí, até então, a gente já viu alguns movimentos, né, artísticos, que eu vou citar dois deles. Aqui a gente tem um movimento que vocês devem se recordar, que é o impressionismo. No impressionismo a gente tem as cores claras, né? Os movimentos livres, que representavam ali a natureza, tudo que o artista estava vendo ali nas paisagens, enfim. Então essas cores mais claras representavam essa conexão, né, com a natureza, tudo que era belo ali, natural, enfim. E também a gente tem o expressionismo, né, que já é bem diferente do impressionismo, já tem cores mais escuras, né, como vocês devem se lembrar, a gente tem um quadro O Grito aqui nesse movimento artístico, nessa época, e vocês devem também se recordar que esse período é o que lembra o início do século XX, né, que é muito simbolizado pelas guerras, né, na Europa. Então a gente tinha cores mais escuras, né, mais fortes, que representariam a agonia do artista, né, ou da sociedade frente a essas guerras. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês hoje e a gente se vê. Até mais!